Alguns homens aprendem tarde demais que poder sem sabedoria é apenas tempo emprestado. Vernon Haskell aprendeu essa lição ao amanhecer, em pé no próprio quintal, observando 300 guerreiros montados surgirem da névoa matinal, e como um julgamento do qual ele não poderia fugir. O jovem fazendeiro que ele havia humilhado uma semana antes estava a uns 50 metros de distância, sozinho, no centro daquele vasto campo aberto. Atrás dele, os guerreiros se estendiam até o horizonte, silenciosos como pedra, sua presença tornando o ar pesado de consequências. As mãos de Vernon tremiam quando finalmente entendeu o que sua arrogância lhe custará. Porque o homem que ele havia chamado de inútil, e o mesmo que ele degradara diante de toda a cidade, possuía algo que Vernon jamais teria, e um vínculo forjado no sangue orado por 300 almas que haviam cavalgado durante a noite inteira para ficar ao lado dele. Calem-Bridger nunca pedirá muito ao mundo. Seu pequeno rancho ficava na beira do território, onde as pastagens encontravam as colinas e a civilização se tornava quase nada. Trabalhava sozinho na maior parte dos dias, cuidando de gado que nunca o tornaria rico, consertando cercas que precisariam de reparos novamente na próxima estação. A terra era dura, mas era sua, e isso valia mais do que conforto ou dinheiro fácil. Naquela manhã, ele cavalgou até a cidade com 6 cabeças de gado para vender. O sol já era impiedoso quando ele alcançou a estrada principal, e a poeira cobria tudo, e suas roupas, seu chapéu, as rédeas de couro em suas mãos calejadas. Ele não ia à cidade por prazer, precisava de suprimentos, e vender aquele gado era a única forma de pagar por eles. O assentamento não era grande, e talvez 30 construções agrupadas em torno de uma única estrada de terra que virava lama quando chovia e pó quando não chovia. Calem conhecia a maioria das pessoas de vista, se não de nome. Alguns acenavam quando ele passava, outros desviavam o olhar. Já estava acostumado com isso e com o modo como as pessoas o tratavam, como se ele existisse num espaço entre pertencer e não se encaixar completamente. Ele amarrou o cavalo perto do curral e começou o trabalho de mover o gado para o cercado. Os animais estavam cansados da viagem, mas se moveram sem muita resistência. Calem trabalhava em silêncio, com eficiência, como fazia tudo e sem movimentos desnecessários, sem palavras inúteis. Foi então que ele viu Vernon Haskell observando do outro lado da rua. Vernon possuía mais terras do que 3 homens juntos. Seu rancho se estendia por milhas em todas as direções, e seu gado trazia uma marca que todos reconheciam. Vestia-se como um homem rico, colete limpo, botas polidas, um chapéu que nunca vira um dia de trabalho de verdade. 2 homens estavam ao seu lado, e Dalton Cray, conhecido por resolver os problemas de Vernon com os punhos, e Merritt Stone, um comerciante que ria das piadas de Vernon mesmo quando elas não tinham graça. Calem sentiu os olhos dele sobre si, mas continuou o trabalho. Aprenderá há muito tempo que homens como Vernon não precisavam de motivo para causar problemas. Às vezes, bastar existir no campo de visão deles já era suficiente. Ele terminou com o gado e caminhou até o escritório de terras para finalizar a venda. A rua estava movimentada, carroças passando, pessoas indo e vindo entre os prédios, o som de martelos e vozes enchendo o ar. Calem manteve a cabeça baixa, andando com propósito. Mas Vernon entrou em seu caminho. Calem parou. Vernon sorriu, mas não havia calor naquele sorriso, em apenas o divertimento frio de um homem que gostava de deixar os outros desconfortáveis. Calem-Bridger, e disse Vernon, alto o bastante para que todos em volta ouvissem. Não esperava ver você na cidade. Pensei que preferisse ficar lá fora, na sujeira. Calem o encarou, mas não respondeu. Palavras não ajudariam ali. Nunca ajudavam. O sorriso de Vernon se alargou. O que foi? O gato comeu sua língua? Ou talvez você simplesmente não tenha nada que vale a pena dizer? Dalton e Merritt riram. Algumas pessoas na rua diminuíram o passo, observando. Calem sentiu a atenção se voltar para ele e o peso dos olhares medindo o que aconteceria em seguida. Respirou fundo e deu um passo para o lado, tentando passar por Vernon sem aumentar o conflito. Mas Vernon se moveu junto, bloqueando novamente o caminho. Aonde vai com tanta pressa? Perguntou ele.
Só estamos tentando ser amigáveis. O maxilar de Kalem se contraiu. Ele podia sentir a armadilha se fechando, pressentir o formato do que estava por vir. E, no fundo da memória, lembrou-se de palavras ditas anos atrás nas montanhas altas, em uma promessa feita por pessoas que nunca esqueciam uma dívida. Kalem manteve a voz firme. Vim apenas finalizar a venda do meu gado. Só isso. Vernon inclinou a cabeça, fingindo considerar. Seu gado, é? Aqueles 6 bichos magros que você trouxe? Ele olhou para Dalton e Merritt. Vocês viram aquele gado? Pareciam meio famintos para mim. Foi o que eu vi também, disse Dalton. Os animais estavam saudáveis. Kalem tinha certeza disso. Mas a verdade não importava ali. Vernon estava se exibindo para o público crescente, e os fatos não mudariam o roteiro que ele já tinha escrito na cabeça. São bons animais, disse Kalem, baixo. O comprador já concordou com o preço. O comprador, repetiu Vernon, saboreando as palavras. Ele se aproximou mais, o suficiente para que Kalem sentisse o cheiro de tabaco e sabão caro. Veja, isso é interessante, porque eu estava conversando com o Ramon mais cedo, e ele mencionou que talvez fosse reconsiderar esse negócio. Disse que talvez o gado não valesse o que ele pensava. O peito de Kalem se apertou. Ramon era o único comprador na cidade que o tratava com justiça. Se Vernon o tivesse convencido a desistir, aquela viagem teria sido em vão. Os suprimentos de que precisava, os reparos esperando no rancho, em tudo dependia daquela venda. Ramon deu sua palavra, disse Kalem. Vernon sorriu. As palavras mudam, especialmente quando as circunstâncias mudam. Ele olhou em volta, certificando-se de que todos pudessem ouvir. Algumas pessoas por aqui acham que você não é realmente um dos nossos, Bridger. Acham que talvez você pertença a outro lugar, lá fora, com os seus. Ele fez um gesto vago em direção às colinas. As palavras pairaram no ar, afiadas e calculadas. Kalem sentiu a mudança na multidão, em alguns desviando o olhar, desconfortáveis mas sem coragem de intervir. Outros observavam abertamente, curiosos para ver o que ele faria. Kalem já ouvirá coisa pior. A cidade nunca o aceitara de verdade. Não desde que era menino. Sua mãe vinha de outro lugar, de um povo que vivia de forma diferente, e essa diferença o havia marcado de um jeito que nunca se apagou completamente. Ele aprendeu a carregar isso em silêncio, a trabalhar mais do que os outros, a não pedir nada que não tivesse conquistado com esforço. Mas agora, ali parado, com as palavras de Vernon ecoando pela rua e os olhos da cidade sobre ele, Kalem sentiu algo se partir dentro do controle cuidadoso que havia construído ao longo dos anos. Não estou procurando confusão, disse ele. Só quero concluir meus negócios. Confusão? Vernon riu. Quem falou em confusão? Só estamos conversando. Ele estendeu a mão e tirou um pouco de poeira do ombro de Kalem em um gesto condescendente e invasivo. Você é sensível demais, Bridger. Esse é o seu problema. Não aguenta uma conversa amigável. Dalton se aproximou pelo lado esquerdo de Kalem. Merritt se posicionou à direita. Os 3 formaram um triângulo solto ao redor dele, e Kalem percebeu, com uma clareza fria, que tudo aquilo fora planejado. Vernon não estava ali por acaso. Ele estava esperando por isso. Sabe o que eu acho? Disse Vernon, a voz ainda agradável, mas com um tom cortante por baixo. Acho que você devia voltar para o seu pedacinho de terra e esquecer essa venda. Deixe que os verdadeiros fazendeiros cuidem dos negócios da cidade. As mãos de Kalem se fecharam em punhos ao lado do corpo, mas ele as manteve ali. Lutar com Vernon só tornaria as coisas piores. O homem tinha dinheiro, influência e o tipo de poder que podia tornar a vida impossível para alguém como ele. Tenho todo o direito de estar aqui, disse Kalem. Direito? Vernon balançou a cabeça lentamente, como se estivesse decepcionado. Você realmente não entende como as coisas funcionam, entende?
Ele se virou para a multidão e aumentou o tom de voz. Esse rapaz acha que tem os mesmos direitos que todo mundo. Não é uma graça? Algumas pessoas riram. Não muitas, mas o suficiente. E naquele instante, Kallen soube que, acontecesse o que acontecesse depois, Vernon já havia vencido aquela parte da briga. A humilhação já estava tomando forma, e não havia como detê-la sem piorar tudo. Vernon entrou no salão. Dalton e Merritt ficaram próximos de Kallen, deixando claro que ele não podia sair. A multidão havia crescido, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Pessoas se alinharam nas calçadas de madeira, mantendo distância, mas observando com a atenção que se reserva a um espetáculo. Quando Vernon voltou, carregava uma garrafa. O vidro captava o brilho do sol enquanto ele atravessava a rua devagar, saboreando a expectativa. Parou bem em frente a Kallen. Sabe o que eu acho, Bridger? Disse Vernon, destampando a garrafa. Acho que você precisa se refrescar. Toda essa sensibilidade, toda essa conversa sobre direitos, está te deixando quente demais. Kallen percebeu o que viria, mas não conseguiu se mover. Dalton agarrou seu braço esquerdo. Merritt, o direito. Eles o seguraram firme, com força suficiente para deixar marcas. Vernon ergueu a garrafa. Deixa eu te ajudar com isso. O uísque atingiu a cabeça de Kallen num jato frio e chocante. Encharcou seu chapéu, escorreu pelo rosto, queimou seus olhos. O cheiro invadiu seu nariz e garganta, fazendo-o engasgar. Risos ecoaram de algum ponto da multidão em sons ásperos e cruéis que cortaram mais fundo que o líquido em si. Vernon despejou o conteúdo inteiro sobre ele, devagar, certificando-se de que todos vissem. Quando a garrafa se esvaziou, jogou-a no chão. Ela se estilhaçou na rua. Pronto, e disse Vernon. Agora esfriou um pouco. A visão de Kallen ficou turva, e metade por causa do álcool, metade pela raiva e humilhação queimando por dentro. Ele tentou se soltar, mas Dalton e Merritt o seguraram firme. Vernon se aproximou, tão perto que apenas Kallen pôde ouvir as próximas palavras. Você não pertence a este lugar. Nunca pertenceu. E todo mundo nesta cidade sabe disso. Então o empurrou com força. Kallen cambaleou, a bota escorregando na poeira. Caiu de costas, no meio da rua. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Mais risadas, e agora mais altas. Vernon ficou de pé sobre ele, certificando-se de que todos tivessem uma boa visão da cena. Olhem para ele! Gritou Vernon. Nem consegue ficar de pé, e acha que é bom o bastante para fazer negócios com o resto de nós. Kallen se apoiou nas mãos e nos joelhos, o uísque ainda escorrendo do cabelo para o chão de terra. Cada instinto gritava para que ele reagisse. Para que se levantasse e apagasse o sorriso arrogante de Vernon. Que se danassem as consequências. Mas ele já viverá o bastante naquele mundo para saber o preço disso. Revidar daria a Vernon exatamente o que ele queria e um pretexto para escalar a situação, para chamar a lei e garantir que Kallen nunca mais pudesse voltar à cidade. Então, em vez disso, Kallen se levantou devagar. As pernas tremiam e não sabia se de adrenalina ou vergonha. Encarou Vernon, o maxilar travado de tanta tensão. Terminou? Perguntou ele, com a voz quase num sussurro. O sorriso de Vernon se alargou. Com você. Terminei. Agora saia da minha cidade. Sua cidade, repetiu Kallen. Isso mesmo. Minha cidade. E você não é bem-vindo nela. Vernon apontou para o cavalo de Kallen. Pegue seu gado magricela e suas ideias sobre direitos e volte pro buraco de onde saiu. Não volte mais. A multidão se abriu enquanto Kallen caminhava até o cavalo. Ninguém olhou em seus olhos. Ninguém o defendeu. Ele estava sozinho, cercado por testemunhas que escolheram o silêncio em vez da intervenção. Desamarrou o cavalo com as mãos trêmulas, de raiva, não de medo, e montou na sela, ainda cheirando a uísque, o líquido pingando sobre o couro.
Ao virar o cavalo de volta para casa, Kalem permitiu-se um último olhar para Vernon. O homem mais velho estava no meio da rua, de braços cruzados, vitorioso. Dalton e Merritt ao lado, sorrindo como quem acabará de ganhar algo que valia ser celebrado. Kalem saiu da cidade em silêncio. Atrás dele, o riso continuava, e já se tornando a história que seria contada e recontada, cada versão o tornando menor, mais patético, mais merecedor do que havia acontecido. Mas conforme a cidade desaparecia atrás dele e a terra aberta se estendia à frente, algo mudou dentro de seu peito. A humilhação ainda estava ali, e viva, cortante, recente. Mas por baixo dela, mais fundo e mais frio, algo começou a despertar. Algo que esperava havia muito tempo. A notícia correu mais rápido que o cavalo de Kalem. Quando ele finalmente chegou ao rancho, a história já havia atravessado as colinas e alcançado o acampamento espalhado pelas montanhas altas. 3 testemunhas diferentes tinham visto o que aconteceu na cidade, e uma delas tinha uma conexão mais importante do que Vernon Haskell jamais poderia imaginar. Nas terras altas, onde o ar se tornava rarefeito e a terra ainda pertencia àqueles que ali viviam muito antes de qualquer cidade ser construída, um jovem batedor chamado Maca ouvia seu primo descrever a cena em detalhes, o uísque derramado sobre a cabeça de um homem, as risadas, a queda, a expulsão. "Tem certeza de que era ele?" perguntou Maca. Vi a cicatriz no pulso dele quando o seguraram, e respondeu o primo. "A marca que nós demos a ele." Era Kalem Bridir. A expressão de Maca escureceu. Ele se levantou imediatamente, sem se preocupar em terminar a refeição à sua frente. "Preciso falar com Takakota." O acampamento ficava 3 horas a cavalo. Maca cavalgou com força, chegando justo quando o sol começava a descer em direção aos picos do oeste. Encontrou o chefe Takakota do lado de fora de sua morada, trabalhando em uma cela que precisava de reparos. O homem mais velho levantou o olhar quando Maca desmontou, e algo no rosto do batedor fez com que ele deixasse as ferramentas de lado. "O que aconteceu?" perguntou Takakota. Maca contou tudo. As palavras vieram rápidas, precisas, sem omitir nada. Enquanto falava, outros membros da tribo começaram a se reunir, percebendo o peso do que estava sendo dito. Quando ele terminou, quase 40 pessoas já formavam um círculo em volta dos dois. O maxilar de Takakota se contraiu. Ele tinha 50 invernos de idade, e seu rosto carregava as marcas de uma vida passada guiando seu povo por tempos difíceis. Mas, naquele momento, quem o conhecia bem pôde ver algo específico surgindo em sua expressão, e não apenas raiva, mas uma determinação fria, o tipo que precede uma ação decisiva. "Ele é nosso irmão", disse Takakota em voz baixa. "Aquele que me deu o fôlego quando eu não tinha mais nenhum. Aquele que arriscou tudo quando ainda era apenas um menino." "O que faremos?" perguntou Maca. Takakota olhou para o povo reunido, depois além deles, para as montanhas. Ficou em silêncio por um longo momento, ponderando o que aquilo significava e o que exigiria. Finalmente, falou novamente, e sua voz ecoou por todo o acampamento. "Reúnam o conselho. Enviem cavaleiros para os outros acampamentos. Digam o que aconteceu. Digam que o homem que salvou minha vida, aquele que chamamos de irmão, e foi desonrado por aqueles que acham que o poder os torna intocáveis." "Quantos devem vir?" alguém perguntou. "Todos que puderem cavalgar", respondeu Takakota. "Todos que se lembram do juramento que fizemos. Todos que entendem que uma dívida como essa não se apaga com o tempo." O acampamento entrou em movimento. Cavaleiros partiram em várias direções, levando a mensagem para grupos distantes espalhados pelo território. As armas foram verificadas, os cavalos preparados, os suprimentos reunidos. A atividade seguiu pela tarde, atravessando a noite, constante e determinada. Takakota trabalhava junto com seu povo, mas sua mente estava longe dali. Ele se lembrava de um dia, 10 anos antes, quando um menino de olhos assustados e mãos firmes se recusará a deixá-lo morrer. Aquele menino agora era um homem. E esse homem havia sido tratado como um forasteiro na própria cidade.
À medida que a meia-noite se aproximava, os primeiros cavaleiros começaram a chegar dos outros acampamentos. Eles vinham em grupos de 10, 20, 30. Cada grupo aumentava o número crescente reunido nas montanhas altas. Ninguém questionava por que haviam sido convocados, e a mensagem era clara, e a obrigação, mais ainda. Ao amanhecer, quase 300 guerreiros montados estavam prontos. Eles formavam fileiras pelo vale, silenciosos e preparados. Takakota cavalgou lentamente ao longo das linhas, vendo rostos que conhecia havia décadas, e outros que mal reconhecia, e jovens que tinham ouvido as histórias, mas nunca haviam conhecido o menino que salvara a vida de seu chefe. Ele parou à frente da formação e se voltou para todos. Cavalguemos agora, disse Takakota. Não pela guerra. Pela justiça. Pela honra. Pelo homem que provou que a coragem não tem idade e a bondade, nenhum limite. Os guerreiros responderam com silêncio absoluto e o tipo de silêncio que significava concordância total. 10 anos antes, Kalembredir tinha 12 anos e caçava sozinho nas colinas pela primeira vez. Sua mãe havia morrido 2 anos antes, e o pai se tornará distante, bebendo mais, trabalhando menos. Kalem aprenderá a cuidar de si mesmo, e isso significava trazer carne para casa sempre que pudesse. Ele vinha seguindo um cervo durante toda a manhã, mas o animal se assustou antes que ele pudesse se aproximar o bastante para um bom disparo. Frustrado e cansado, Kalem decidiu voltar para casa, até ouvir algo incomum em uma respiração ofegante, vinda de trás de um grupo de rochas perto de um leito seco de riacho. Aproximou-se com cuidado, o pequeno rifle em mãos. O que encontrou fez seu estômago se contrair de medo. Um homem jazia encolhido contra as pedras, quase inconsciente. Sangue empapava os curativos improvisados em seu lado e perna. O rosto estava pálido, a respiração fraca. Parecia estar ali havia horas, talvez dias. O primeiro instinto de Kalem foi correr. Aquele homem era das tribos das terras altas, em suas roupas e as marcas em seus pertences deixavam isso claro. Seu pai sempre lhe dissera para ficar longe daquele povo, que eram perigosos, que se envolver com eles só traria problemas. Mas, enquanto Kalem observava, os olhos do homem se abriram. Fixaram-se no rosto do garoto com uma clareza impossível, dado seu estado. O homem tentou falar, mas só conseguiu emitir um som fraco. Moveu a mão ligeiramente, como se tentasse alcançar algo. Kalem deveria ter ido embora, e seria o mais seguro, o mais sensato. Mas, olhando aquele homem moribundo, ele não conseguiu se mover. Pensou em sua mãe e em como ela sempre ajudava as pessoas, mesmo quando isso lhe custava algo. Ela saberia o que fazer. Então Kalem tomou uma decisão. Deixou o rifle no chão e se aproximou. Os ferimentos eram graves, um corte profundo nas costelas, outro na coxa. Ambos haviam sangrado muito, e a infecção já começava a se instalar. Kalem tinha algum conhecimento básico de tratar ferimentos por causa dos animais que caçava, mas aquilo era diferente. Era uma pessoa. E o risco parecia imenso. Usou sua água para limpar os ferimentos o melhor que pôde. Rasgou tiras da própria camisa para fazer curativos novos. O homem gemeu de dor, mas não gritou. Kalem trabalhou rápido, com mãos mais firmes do que esperava. Quando o sangramento diminuiu, percebeu o próximo problema. O homem precisava de ajuda de verdade. Remédio. Abrigo. Alguém que soubesse mais do que um garoto de 12 anos com as mãos tremendo. Mas o povoado mais próximo ficava a horas de distância, e Kalem não tinha como carregar um homem adulto por tanto tempo. Em vez disso, ele fez o possível para deixar o homem confortável, deu-lhe toda a sua água e então correu. Correu como nunca antes. Seus pulmões queimavam, as pernas gritavam de dor, movidas apenas pelo medo de que, se não se apressasse, o homem morreria antes que a ajuda chegasse. Levou 3 horas até que Kalem encontrasse um acampamento indígena. Ele se aproximou, apesar do medo. Apesar de todos os avisos que ouvirá durante a vida inteira. Contou-lhes onde o homem estava e em que condição se encontrava.
Os guerreiros não o agradeceram. Não disseram uma palavra. Apenas montaram em seus cavalos e o seguiram de volta até o leito do riacho seco. Quando chegaram, o sol já estava se pondo, e Calém temia ter chegado tarde demais. Mas o homem ainda estava vivo e mal, mais vivo. Enquanto os guerreiros erguiam seu chefe, porque foi isso que Calém descobriu depois que ele era, para colocá-lo em uma maca improvisada, Takakota abriu os olhos mais uma vez. Olhou diretamente para Calém e, em inglês quebrado, perguntou: "Você me salvou. Por quê?" Calém não soube o que responder. Era apenas um garoto que fizera o que parecia certo naquele momento. "Por que você precisava de ajuda?" e disse simplesmente. Takakota sustentou o olhar por um longo tempo, depois assentiu uma única vez. "Eu me lembrarei." 3 semanas depois, Calém encontrou uma marca entalhada em uma árvore perto de sua casa e um símbolo que não reconhecia. Abaixo dele, uma única palavra gravada na casca, em inglês. Brother. Irmão. Vernon Haskell acordou com um som que não conseguiu identificar de imediato. A primeira luz da manhã atravessava sua janela, pintando o quarto em tons de cinza e âmbar. Ficou deitado por um instante, escutando. Então ouviu novamente, e não era exatamente trovão, mas algo parecido e ritmado, pesado, cada vez mais alto. Levantou-se e foi até a janela. O que viu fez o sangue gelar em suas veias. Por toda a sua propriedade, de uma extremidade à outra do horizonte, guerreiros montados estavam imóveis, em silêncio absoluto. Centenas deles. A luz da aurora os iluminava com clareza, em guerreiros a cavalo, todos voltados para sua casa, todos completamente imóveis. Sua presença era tão imponente quanto inegável. As mãos de Vernon tremiam enquanto ele vestia as calças e as botas. Isso não podia estar acontecendo. Não ali. Não com ele. Dalton e Merritt já estavam acordados quando Vernon entrou correndo na sala principal. Os dois estavam parados na janela, rostos pálidos, corpos tensos de medo. "Quantos são?" Vernon perguntou, embora já soubesse que a resposta seria ruim. "Parei de contar em 200, respondeu Dalton, com a voz trêmula. "Tem mais atrás, e muitos mais." Vernon foi até a porta e saiu para a varanda. A cena era ainda mais avassaladora dali. Os guerreiros enchiam o pátio, os campos, a estrada que levava à fazenda. Formavam fileiras tão densas e organizadas que Vernon mal conseguia ver o chão sob os cascos dos cavalos. E, no centro de tudo, de pé, sozinho no espaço entre a casa e os guerreiros, estava Calém Bridir. O jovem fazendeiro permanecia com os pés firmes, os braços relaxados ao lado do corpo, o rosto sereno. Usava as mesmas roupas do dia anterior, ainda manchadas de uísque, e mais algo nele havia mudado. Não era mais o homem que haviam empurrado na lama. Era algo diferente agora. Algo que Vernon jamais compreenderá. Atrás de Calém, um guerreiro mais velho avançou lentamente a cavalo. Seu rosto era marcado por rugas profundas, em sinais de décadas de liderança. Ele parou ao lado de Calém e desmontou. Os dois ficaram lado a lado, e Vernon entendeu, com uma clareza aterrorizante, que havia cometido um erro catastrófico. Takakota falou, e sua voz ecoou pela manhã silenciosa. "Vernon Haskell, há 7 dias, você derramou bebida sobre a cabeça deste homem. Você o empurrou ao chão. Você riu dele. Disse que ele não pertencia aqui." Vernon tentou falar, mas a garganta se fechou. Atrás dele, ouviu a respiração rápida de Dalton e Merritt e o pânico quase fora de controle. Takakota continuou. "Este homem salvou minha vida quando era apenas uma criança. Não pediu nada em troca. Não esperou nada. Mas nós não esquecemos. E quando soubemos o que você fez, entendemos que tamanha desonra não poderia ficar sem resposta." Calém então falou, com voz baixa, mas firme. "Eu não pedi que eles viessem. Eles vieram porque é quem eles são. Porque entendem algo que você nunca entenderá. Respeito não se toma, se conquista."
E a crueldade sempre encontra o caminho de volta àquele que a praticou primeiro. As pernas de Vernon fraquejaram. Ele segurou o corrimão da varanda para não cair. À sua volta, outros trabalhadores da fazenda saíam do alojamento, atraídos pelo tumulto, e congelavam ao ver a cena, entendendo que qualquer movimento em falso poderia transformar aquilo em tragédia. "O que vocês querem?" Vernon conseguiu perguntar. Takakota olhou para Kalem, dando-lhe o direito de decidir. Kalem fitou Vernon nos olhos, e naquele olhar, o fazendeiro viu algo que o apavorou mais do que os guerreiros, e não o ódio, mas justiça fria. "Quero o que você me tirou", disse Kalem. "Minha dignidade. Meu direito de andar pela cidade sem medo. Meu lugar neste território que você tentou apagar." "E como posso te devolver isso?" perguntou Vernon, embora soubesse que a resposta custaria tudo o que possuía. "Você vai até a cidade", disse Kalem. "Você, Dalton e Merritt. Vão ficar na mesma rua onde me humilharam. E vão contar a todos o que fizeram." O rosto de Vernon perdeu toda a cor. "Só isso", e continuou Kalem. "Apenas digam a verdade." Takakota balançou a cabeça. "Não. É aí que começa." Dentro de uma hora, toda a cidade estava reunida. A notícia se espalhara rápido, 300 guerreiros haviam descido das montanhas altas, e vieram por Vernon Haskell. As pessoas se alinhavam em ambos os lados da rua principal, lotavam varandas e janelas. Alguns pareciam assustados, outros curiosos, e alguns até satisfeitos, como se esperassem por esse momento. Vernon ficou no centro da rua, exatamente onde Kalem havia caído uma semana antes. Dalton e Merritt estavam ao seu lado, totalmente sem a arrogância de antes. Os 3 homens pareciam pequenos, cercados por olhares atentos e pela presença silenciosa dos guerreiros montados nas 2 extremidades da rua. Kalem os encarava. Takakota, ainda montado, observava de perto, e a personificação do poder quando ele serve à justiça, e não à crueldade. "Contenha eles", disse Kalem. Vernon limpou a garganta. A voz saiu fraca no início, mas ganhou força com o peso da verdade inevitável. "Há uma semana, humilhei Kalem Bridger nesta cidade. Derramei o uísque sobre ele. O empurrei ao chão. O insultei e disse que ele não pertencia aqui. Eu estava errado." A multidão ficou em silêncio absoluto. Vernon lançou um olhar para Takakota, que assentiu uma vez, indicando que ele deveria continuar. "Fiz porque pude", disse Vernon, a confissão lhe custando algo visível. "Porque achei que meu dinheiro e minhas terras me tornavam melhor do que ele. Porque sabia que as pessoas desta cidade me deixariam fazer e ficariam caladas." Alguém na multidão se mexeu, desconfortável. A verdade agora cortava dos 2 lados, implicando não apenas Vernon, mas todos que haviam assistido e nada feito. Quem deu um passo à frente? Agora você entende como é estar aqui enquanto todos observam. Entende o que é saber que o que acontecer a seguir definirá como as pessoas te verão por muito tempo. Ele se virou para a multidão. "Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque o que aconteceu comigo pode acontecer a qualquer um que vocês decidam não valer a pena proteger. E isso deveria assustar todos vocês mais do que qualquer número de guerreiros poderia." Takakota desmontou e caminhou até ao lado de quem falou à multidão em inglês, com palavras lentas e precisas. "Este homem viveu entre o seu mundo e o nosso. Ele honra ambos. Não pediu nada além do que é seu por direito, o direito de trabalhar sua terra, vender seu gado, andar por suas ruas sem medo de ser destruído por diversão." Ele se voltou para Vernon. "Suas terras fazem fronteira com o território que meu povo vigia há gerações. Você assinará a seção norte, a parte que toca as colinas. Pertencerá a Kalem Bridger. Este é o preço da sua crueldade." O rosto de Vernon ficou branco. Aquela terra valia mais do que todo o resto de suas propriedades juntas. Isso é metade do meu rancho." "Sim", respondeu Takakota simplesmente. Vernon olhou em volta, desesperado,
procurando apoio que não existia. Finalmente, seus ombros cederam em derrota. Eu assinarei os papéis. Takakota se voltou para Dalton e Merritt. Vocês dois deixarão este território hoje. Se voltarem, enfrentarão uma justiça que fará esta manhã parecer misericórdia. Nenhum dos dois discutiu. Apenas assentiram, com rostos vazios. A multidão observou enquanto Vernon, Dalton e Merritt se afastavam em direções diferentes, e Vernon em direção ao cartório para assinar os papéis, os outros dois em direção aos cavalos que os levariam para longe dali. Ninguém falou. O silêncio era mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Kalem ficou parado na rua, cercado pelas mesmas pessoas que o haviam visto cair uma semana antes. Mas dessa vez, quando olhou nos olhos delas, foram elas que desviaram o olhar primeiro. A mudança estava completa. O poder havia mudado de mãos, e todos naquela cidade entenderam que o mundo que achavam conhecer havia mudado para sempre. 3 dias após o confronto, Kalem estava de pé na terra que agora era legalmente sua. Os papéis haviam sido assinados, testemunhados e registrados. A seção norte do que antes fora o rancho de Vernon se estendia diante dele, pastagens ondulantes que chegavam até as colinas, boa água, abrigo contra o mau tempo. Era mais terra do que ele jamais imaginara possuir, e ela viera até ele não por herança ou compra, mas por justiça atrasada, mas finalmente cumprida. Takakota cavalgou pelo caminho até onde Kalem estava. O chefe permanecerá na região para garantir que a transferência fosse concluída corretamente. Mas agora era hora de ele e seu povo retornarem às montanhas. 300 guerreiros não permaneciam no mesmo lugar por muito tempo sem motivo, e o motivo havia se cumprido. Esta terra combina com você, disse Takakota, desmontando. Fica entre 2 mundos, como você. Kalem sorriu levemente. Não sei o que vou fazer com tudo isso. Você descobrirá. Sempre descobre. Takakota fez uma pausa, olhando ao longe. A cidade vai te tratar de outro modo agora. Alguns vão te respeitar. Outros vão te temer. E alguns vão te odiar. Mas todos se lembrarão do que aconteceu. Eu não queria nada disso, e disse Ken, em voz baixa. Nada mesmo. Só queria vender meu gado e voltar para casa. Eu sei. Mas a vida raramente se limita ao que queremos. Ela nos dá o que precisamos. E às vezes, o que precisamos é nos levantar e sermos contados. Takakota colocou a mão no ombro de Ken. Você salvou minha vida quando era apenas um garoto. Não precisava. Tinha todas as razões para não fazê-lo. Mas fez assim mesmo, porque é quem você é. E quando você precisou de nós, nós viemos. É quem nós somos. A dívida está paga, mas o laço permanece. Quem sentiu a garganta apertar? Obrigado por tudo. Não me agradeça. Apenas viva bem. Construa algo nesta terra. Mostre a essas pessoas o que significa conquistar respeito por ações, não exigi-lo pelo poder. Takakota montou seu cavalo novamente. E se algum dia precisar de nós outra vez, você sabe onde nos encontrar. Quem observou enquanto Takakota seguia de volta pelo caminho em direção ao acampamento dos guerreiros. Dentro de 1 hora, todos teriam partido, retornando às montanhas altas, deixando para trás apenas a memória do que havia acontecido e as lições aprendidas por quem testemunhou. Naquela tarde, Kalem cavalgou até a cidade. Precisava de suprimentos para começar o trabalho em sua nova propriedade, e queria ver como as pessoas reagiriam agora que a poeira havia baixado. A diferença foi imediata. Pessoas que haviam desviado o olhar uma semana antes agora o cumprimentavam com a cabeça. Comerciantes que antes eram rudes agora mostravam respeito. Ramon, o comprador de gado que Vernon havia pressionado, aproximou-se diretamente. Quero me desculpar, disse Ramon, por ter desistido do nosso acordo. Vernon me pressionou e eu devia ter resistido. Kalem pensou por um instante. Você fez o que achou que precisava fazer.
Eu entendo. Mas ainda assim foi errado. Ramon estendeu a mão. Se estiver disposto, quero fazer negócios direito daqui para frente. Preços justos, negociações honestas. Kalem apertou sua mão. Agradeço por isso. Enquanto carregava os suprimentos na carroça, Kalem viu seu reflexo na vitrine de uma loja. Parecia o mesmo de sempre, e mesmas roupas, mesmo rosto, mesmo jeito calado. Mas algo fundamental havia mudado. Ele andava diferente agora, com uma certeza que antes não existia. Vernon se mudará para uma pequena propriedade na beira do território. Dalton e Merrita haviam partido completamente, e seus nomes já se apagavam das conversas locais. A rua onde Kalem fora humilhado agora pertencia à sua história de outro modo, e não como o lugar onde ele caiu, mas onde a justiça finalmente respondeu à crueldade. Kalem guiou sua carroça de volta para casa enquanto o sol descia no horizonte. Sua nova terra o esperava, e pronta para o trabalho que a transformaria em algo duradouro. Se você gostou desta história, clique no vídeo na tela agora para assistir a outro conto inesquecível do Velho Oeste, em onde coragem e justiça se encontram de maneiras inesperadas. Cacto, não se esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.